Olá, pessoal. Prazer estar aqui apresentando a Lume para vocês. Primeiramente, é impossível para mim falar da Lume sem falar da minha história, que é a nossa história também, junto com a minha filha. Só para contextualizar vocês, eu empreendo desde os 16 anos. Então, na verdade, eu nunca trabalhei no modelo formal, CLT, eu sempre empreendi, em tudo que eu fiz teve esse viés do empreendedorismo e, querendo ou não, da inovação também, porque a gente, pelas situações que a gente passa na vida, quando você é autônomo, quando você tem que, buscar o seu trabalho sozinho, você é seu próprio chefe, a gente está sempre inovando de alguma maneira. Com 21 anos eu fui mãe, e fui mãe solo, e eu já tinha perdido meu pai aos 16, então eu literalmente tive aí o desafio da maternidade completamente sozinha, né? Então a Lume, ela nasce dessa nossa história de superação. Eu falo nossa porque a minha filha esteve comigo durante todo esse processo, né? Onde eu tive que conciliar trabalho e maternidade, e a minha opção por empreender também teve muito a ver com isso, porque num modelo de trabalho formal, a gente tem muito pouco tempo para se dedicar à família, e como eu era mãe solo, eu precisava conciliar as duas coisas. Então essa também foi uma opção profissional minha de empreender desde o início. A Lume, o meu projeto com marketing digital, ele surgiu em 2022, ali, finalzinho de pandemia, onde o trabalho que eu vinha desenvolvendo nos últimos 6 anos, eu tive muitas dificuldades na pandemia, porque eu era tatuadora, era um trabalho presencial, que envolvia segurança biológica, então durante a pandemia eu não conseguia exercer isso plenamente, e eu resolvi trabalhar com marketing digital porque, novamente, eu poderia trabalhar da minha casa, dando atenção ali à minha família, com segurança, nesse momento de pandemia. E eu aprendi muito sobre marketing digital com todos os meus empreendimentos anteriores. Então eu já tinha tido um negócio de sucesso, e que só foi um sucesso porque eu soube me posicionar no marketing digital. Então, em 2022, a gente começa a oferecer serviços de marketing digital para multiplicar os resultados de outros negócios a partir do modelo que eu já tinha feito para o meu próprio negócio anteriormente. Em 2025, esse ano mesmo, foi quando a gente teve um momento de virada aqui, porque antes eu me posicionava como uma profissional autônoma que oferecia serviços de marketing digital. Em 2025 a gente cria a Lume Digital com essa ideia de ser uma empresa, de ser algo maior do que eu, né? Nasceu de mim, mas a ideia é multiplicar isso e crescer. Então nós abraçamos novos parceiros a partir de 2025, estruturamos melhor os nossos processos, né, para poder comportar um crescimento, estudamos muito e continuamos estudando todos os dias para poder levar o melhor dos serviços aos nossos clientes, né? Nós nos associamos à CIP agora em 2025, estamos fazendo conexões incríveis aqui, e a gente vê isso apenas como um começo. Eu vejo a Lume como um bebezinho, né? É um novo bebê aí que eu estou criando, porque o meu bebê já está muito grande, e é só o começo. Então a gente ainda tem muita coisa para fazer e muita oportunidade de inovar. Esse aqui é o nosso time hoje, né? Quando eu falo de parceiros, é um time pequeno ainda, mas a gente conseguiu já ter uma distribuição de funções. Eu fico muito na parte das estratégias de marketing digital, mas ainda também tenho uma atuação muito grande no operacional da empresa. Esse ano também eu coloquei a Bia para trabalhar comigo. Ela está fazendo essa parte, como ela falou, de Story Maker e edição de vídeos, então já me dá um grande fôlego nessa parte operacional. Nós temos um parceiro que é o Edmilson, que ele cuida da parte de gestão de tráfego, que tem relação com os anúncios. E agora a nossa última parceria foi com a Darcilene, que ela entrou aí na parte comercial para nos ajudar a fazer prospecção. Esse é o nosso time hoje. Agora a gente vai entrar efetivamente no que a Lume Digital oferece, o que a Lume Digital faz, o que ela entrega de diferencial.
Filha, pode começar. A gente ajuda as empresas a enfrentar uma situação que eu acredito que toda empresa passa. E aí, eu quero saber de vocês aqui, né? Eu vou falar essas frases e eu queria que vocês levantassem a mão com quem se identifica com alguma delas. Dificuldade de captar clientes para o seu negócio. Alguém se identifica com isso? Sobrecarga para produzir conteúdo digital. Alguém se identifica com isso? Dificuldade em saber o que postar ou como se comunicar com o seu público. Quem se identifica? A sensação de estar trabalhando muito no digital e tendo pouco resultado com isso. Alguém se identifica com isso? Os resultados são palpáveis, assim? E também a dificuldade de ter boas imagens, fotos e vídeos que valorizem o trabalho que vocês fazem. Dificuldade inteira, exatamente. Então, o que acontece? A maioria aqui levantou a mão em quase todos os itens, né? E é justamente aqui que a Lume atua. Por quê? Essa frase ela é muito conhecida. Quem não é visto, não é lembrado. Só que o que acontece? No cenário digital hoje, a Bia está entregando para vocês uma velhinha. Essa velhinha tem um efeito simbólico aqui, né? O que o cenário digital trouxe para as empresas? Ele trouxe o potencial de se mostrar e de se comunicar com o seu público muito mais diretamente, principalmente para quem tem pequenos negócios. Porque antes das redes sociais, antes dessa comunicação digital direta com o público, investir em marketing era muito mais caro, muito menos acessível, a gente tinha muito menos oportunidade de conversar diretamente com o nosso público, né? Então, para pequenos negócios era muito difícil. Essa velhinha, ela simboliza justamente esse potencial que a internet trouxe para você se comunicar, você ter um bom posicionamento de marca e um contato mais próximo com o seu público. Só que ela também trouxe a questão de que todo mundo pode ser visto. E num ambiente onde todo mundo pode ser visto, como que você se destaca? Como que você aparece? Então, o que acontece? Todo mundo aqui tem uma velhinha, todo mundo tem esse potencial. Mas se você não tem uma estratégia de comunicação, se você não tem algo que te diferencie, né? Você fica apagado, como todos estão apagados. A partir do momento que você trabalha essa comunicação digital com uma estratégia, com um método, com uma autenticidade, um fator de autenticidade que te destaca e que te coloca em contato com o público certo, você brilha. Então a Lume, ela tem esse conceito. Eu quis mostrar esse conceito na prática para vocês, que é o nosso intuito, é levar luz para as empresas, é levar destaque para as empresas. É que vocês tenham a oportunidade de não ficar na escuridão do ruído digital, mas brilhem. E isso parte de um trabalho de estratégia. Nós oferecemos serviços de gestão estratégica de comunicação digital para quem quer se destacar da concorrência e atrair os clientes certos através do marketing digital. E aqui tem um ponto muito importante quando a gente fala de clientes certos. Não adianta nada você brilhar, você fazer acontecer e você está falando com um público que não é o seu público. E quando a gente fala de posicionamento digital, é muito difícil você filtrar isso. Você filtrar para quem que você está aparecendo, onde que você está se destacando, quem que está te enxergando, é realmente quem tem que te enxergar, quem está pronto para consumir do seu negócio, para comprar o seu serviço ou produto. Então a gente também tem que saber falar com as pessoas certas. E aqui eu vou mostrar para vocês, um pouquinho do poder da comunicação digital estratégica através dos serviços que a gente oferece. O nosso carro-chefe, o nosso serviço principal é justamente o serviço de estratégia. Antes mesmo de começar a criar posts, a criar conteúdo para os nossos clientes, a gente faz todo um trabalho de análise, de pesquisa mesmo profunda
do negócio do cliente, para entender as particularidades desse negócio, do mercado onde ele está inserido. Então, quais são as oportunidades desse mercado, quais são as tendências desse mercado. Acho que você está um pouquinho na frente ali, chega um pouquinho para cá para todo mundo enxergar. Do teu público, das características desse público, do comportamento digital desse público, para a gente entender aí os pontos de contato que você precisa ter com essa audiência e como que você vai poder fazer para se destacar. Então tem um trabalho de inteligência muito grande antes da gente começar a fazer, sabe? Aí o fazer é onde a gente entra com um conteúdo impactante, que a gente vai trabalhar em cima dessa estratégia que já foi desenhada anteriormente. E a gente tem toda uma gama de serviços para poder executar isso, inclusive a captação de imagens, que é uma grande dificuldade das empresas, ter boas imagens, ter vídeos, principalmente, por isso que a gente foi, por isso que a gente foi muito para esse setor de eventos, porque é uma dificuldade muito grande do teu setor, né? Vocês são especialistas naquilo que vocês entregam para o cliente de vocês, mas não são especialistas em captar imagem, em editar vídeo, são atribuições muito técnicas e que estão se tornando cada vez mais importantes, justamente por conta desse potencial que todo mundo tem de falar. Então você tem que ter um conhecimento técnico para falar e ter uma produção de imagem, uma produção de conteúdo que eleve o nível, né? Esse nível está se elevando cada vez mais. E a gente entrega essa qualidade, essa expertise na execução também. E aí a gente faz também uma parte muito importante, que são os anúncios, que aí sim é onde a gente tem o intuito de levar essa comunicação bem estruturada, robusta, consistente para as pessoas certas. Então aí a gente entra com a inteligência de anúncios. A gente tem um colega ali que também trabalha com isso e sabe do que eu estou falando. Aqui eu quis trazer um resultado aqui de um dos nossos clientes, né, que é da área de eventos, o Firenze Centro de Eventos, acredito que a maioria aqui conhece, porque é um parceiro da CIP também. E eu trouxe aqui alguns dados comparando o período anterior à nossa gestão e depois que a gente assumiu. Então, alguns dados no período anterior a gente não tem ali, porque o que acontece? A plataforma do Facebook ela vai se atualizando. E aí ela não registrava alguns dados de uma determinada forma, então eles aparecem, esse dado aqui aparece inexistente, né, que tem a ver com as visualizações. Mas os outros dados a gente consegue ver que no alcance a gente triplicou aí o que eles tinham de alcance com a página, que eles já tinham um trabalho interessante sendo desenvolvido lá. O Firenze ele tem muitos pontos positivos, é um espaço magnífico, assim, grande, que precisava realmente aparecer mais e se destacar mais aqui na Palhoça, e a gente conseguiu levar esse alcance, interações com o conteúdo. Eu realmente, assim, não consigo entender porque que era tão baixo, a gente vê que aumentou muito aqui, mais de 30 mil vezes, e com as campanhas aí, na parte mais direcionada a vendas mesmo, porque o objetivo de todo mundo é vender no final, né, gente? Não é só fazer post bonito. A gente conseguiu levar para eles 347 novos leads no período dos últimos 6 meses, o que dá uma média aí de 2 novos clientes por dia entrando em contato só com os anúncios pagos, isso fora o orgânico, tá? Porque a gente registrou que eles têm uma média de 6 a 8 novas mensagens por dia no WhatsApp. Então, juntando o trabalho do tráfego pago com o trabalho orgânico, que a gente tem muitos cliques no link diretamente da bio, do perfil, que não é os cliques no link dos anúncios, a gente tem uma média de 6 a 8 novos clientes chegando todos os dias no WhatsApp. Eu queria perguntar para vocês se na empresa de vocês isso seria um número relevante, impactante. 6 novos clientes aí, se você tiver uma boa estrutura de vendas, você consegue fechar pelo menos metade disso, ter 3 novos clientes por dia. Eu acho que é bem bacana, dependendo do segmento, faz muito sentido, né? Porque a gente está falando de segmento de eventos, tá, gente? Então é um produto de valor elevado, assim. E a gente conseguiu, no primeiro trimestre desse ano, a gente conseguiu mais agendamentos de eventos para o ano de 2025 para o Firenze do que o que foi agendado o ano inteiro de 2024. Então, a gente já tinha superado no primeiro trimestre do ano
os agendamentos do ano anterior inteiro. Então, é um crescimento bem expressivo, assim, com o marketing digital. Aqui eu vou falar um pouquinho para vocês das nossas ações de inovação, tá? Eu trouxe 3 principais aqui. Eu acredito que unir o digital com o presencial é um ponto onde a nossa empresa está inovando bastante, porque a grande maioria das agências de marketing digital, elas atuam somente no digital, né? Claro que isso, para as empresas, é uma grande vantagem, porque elas conseguem atingir um público de outros estados, enfim, mas a gente quis trazer essa proposta de dar um suporte presencial também para o nosso cliente, né? Então, a gente faz muitas visitas regularmente às empresas que a gente atua, tanto para captação de imagem, quanto também para dar um suporte presencial, entender os processos da empresa, entender se eles estão com alguma dificuldade em alguma ponta desse trabalho que a gente inicia, porque a gente inicia mostrando a empresa. Depois esse cliente faz um contato, e aí tem toda uma continuação disso, né, depois dentro da empresa. A gente também precisa entender, porque para a coisa funcionar, tudo tem que estar amarrado, tudo tem que estar trabalhando em conjunto. Então, a gente sente que essa nossa presença mesmo de ir às empresas e não ficar trabalhando só nas telas faz muita diferença nos resultados que a gente consegue trazer para os nossos clientes. Na parte de conteúdo, a gente acredita nessa inovação aqui, que são os formatos criativos. O que a gente quer dizer com formato criativo, né? A gente cria formatos de conteúdo para os nossos clientes que, sim, eles se baseiam, eles seguem princípios universais do marketing de conteúdo, né, que daí já é um recorte específico do marketing. Então, a gente se baseia, sim, porque a gente precisa seguir as tendências, a gente precisa estar atento ao que está funcionando e sempre modelando. Modelar faz parte do nosso trabalho com marketing digital, então a gente precisa estar alinhado às tendências, mas a gente busca trazer sempre uma identidade única com a personalidade do nosso cliente, para que a comunicação dele não seja uma repetição do que todo mundo já está fazendo, e aí a gente volta para aquele sentido das velas apagadas, onde todo mundo está fazendo a mesma coisa e ninguém consegue se destacar. Recentemente, Chay, você vai entender o que eu estou falando, eu fiz uma pesquisa sobre a comunicação das empresas de eventos aqui da Grande Florianópolis, né? Peguei alguns modelos e assim, a gente vê que os formatos de conteúdo, o tipo de conteúdo que as empresas postam é muito parecido, é muito igual. Isso mostra que não basta você estar presente no digital, não basta você ter um conteúdo bonito. Eu escuto isso dos meus clientes, eu quero fazer o conteúdo igual da fulana, que é uma referência na área. Bacana, vamos tentar entender então o que ela está fazendo que está dando certo, mas trazer isso para a sua identidade, trazer isso para a personalidade do seu negócio, não só copiar. Porque as pessoas que acessam o teu perfil, que acessam os pontos de contato da tua marca no digital, elas precisam te reconhecer, não ver que você é só mais um lá no meio da multidão. A implementação de IA também foi uma coisa que a gente começou nesse ano de 2025, né, nessa revisão de processos que a gente fez. Tem sido um processo bem importante para nós, mas está caminhando mais devagar do que eu gostaria. Eu queria já estar bombando na IA, mas assim, a gente enfrenta uma dificuldade com a IA, que é justamente essa questão do fator autenticidade, né? A IA, ela tende a repetir padrões. Então, uma vez que... E isso é muito bom, porque a gente pode treinar elas. Tá acabando? Acabou meu tempo já? Não. Tá. Não, já tô quase acabando. A gente tem essa dificuldade com a IA porque ela repete padrões. Então, assim, ela pode ser treinada, isso é muito bom. A gente já está fazendo treinamento de IA para as nossas necessidades. Mas quando a gente fala da produção de conteúdo em si, ela deixa muito a desejar. Então, a gente está aí num entrave nessa parte. Ao mesmo tempo que a gente adotou a IA nos nossos processos, a gente ainda não consegue colocar ela em todos os processos, porque a gente prima muito pela autenticidade do conteúdo do cliente. E aí ainda não está entregando com tanta criatividade, vamos dizer assim, quanto a gente gostaria, e é um dos valores do nosso negócio. Opa, peraí. Aí aqui o nosso principal desafio hoje é poucos braços para muitos sonhos. Como vocês puderam perceber, a gente é uma empresa pequenininha, estamos começando,
começamos a colocar parceiros agora e trabalhando com poucos recursos, tanto financeiros quanto humanos, a gente tem essa dificuldade de alavancar o nosso processo de crescimento. Colocando isso aqui na prática, hoje o que eu sinto é que eu ainda estou muito presa ao operacional. E eu preciso fazer mais funções comerciais, mais funções estratégicas, mais networking, mais isso aqui. E eu ainda não consigo, porque eu ainda não tenho tantos braços para dar conta, né? Mas, ao mesmo tempo, eu também não posso estar deixando de pegar cliente, porque a gente precisa da entrada de dinheiro. Então, quanto mais cliente entra, mais trabalho eu fico. Então, assim, é uma balança que é difícil de equilibrar. Eu acredito que muitos negócios enfrentem isso, mas vai ser muito bom poder contar com a visão de vocês para me ajudar aí nesse processo, saber como que a gente pode avançar. E é isso, a gente conta com o feedback de vocês, agradece muito a oportunidade de ter nos apresentado aqui e ficamos à disposição para quem quiser trocar conosco, tanto em termos de feedback, quanto no que a nossa empresa puder ajudar a empresa de vocês.